E aí, beleza? Meu nome é Juliano Custódio e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Sobrinho de TI. E no vídeo de hoje eu vou explicar para você quais são os três principais tipos de desenvolvedores de software e os papéis de cada um deles no dia a dia de um projeto. Os três principais tipos de desenvolvedores de software são back-end, front-end e full stack. Antes de eu explicar cada um deles, eu vou te pedir algo bem simples. Dá um like nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Dessa maneira você nos incentiva e faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas que, assim como você, estão interessadas em conteúdos sobre tecnologia da informação. Eu vou começar aqui falando do desenvolvedor front-end. Você sendo um desenvolvedor front-end, você vai construir toda a parte da interface da aplicação, ou seja, a parte visual, a parte onde o usuário final ele vai acessar e vai interagir. É isso mesmo. Vamos fazer uma analogia e vamos pensar naquele site de e-commerce que você adora fazer compras pela internet. Toda a parte visual ali daquele site, por exemplo, botões, posicionamento de cada botão, posicionamento do texto descritivo do produto, o posicionamento das fotos do produto, foi feito por um profissional, por um desenvolvedor de front-end. Ele tem que ter conhecimentos em HTML, CSS, JavaScript e alguns frameworks, como por exemplo Angular, React, Bootstrap e etc. São infinitas as tecnologias e frameworks para o desenvolvimento front-end. Ele também é importante ter algum conhecimento sobre UI e UX, isso mesmo, para ele poder entender um pouco e melhorar a experiência do usuário, Para você que está se perguntando o que é UI e UX, UI é User Interface and UX ali, é User Experience, ok? Bom, ele, além dele fazer isso, de construir a parte visual ali, a parte, vamos dizer assim, que o seu usuário final vai interagir, pegando novamente o exemplo do e-commerce que você gosta de fazer compras, você vai ali selecionar o produto e clicar no carrinho ou clicar ali no botão de adicionar mais produtos no carrinho. Além disso, ele também tem que fazer as chamadas para o back-end. E aí eu já entro no assunto para explicar o que é o back-end. O desenvolvedor back-end, ele vai fazer ali, vamos dizer assim, a camada por trás. Ele não programa ali no front-end, então ali ele vai fazer toda a parte, vamos dizer assim, que serve o front-end. Ele vai, por exemplo, acessar o banco de dados, pegar as informações, por exemplo, os produtos disponíveis que tem no e-commerce que você gosta de fazer as suas compras e vai enviar para o front-end falando, olha, são esses aqui os produtos que eu tenho no meu estoque, por exemplo. Então, você vai interagir no front-end e falar, eu quero esse produto e esse produto aqui e essa quantidade. O front-end vai fazer uma requisição lá para o back-end e a aplicação de back-end vai fazer esse processamento para efetuar a venda e, por exemplo, dar baixa no estoque lá no banco de dados e entre outras coisas. O desenvolvedor de back-end tem também infinitas linguagens para desenvolver em back-end. Eu vou citar apenas algumas aqui, como por exemplo C#, Java, Python e entre outras. Existem um monte de linguagens que você pode programar para construir um back-end. Agora eu vou falar do full stack. O full stack eu acho que o sonho de toda empresa ter um profissional ou vários profissionais full stack. Por quê? O full stack ele não é aquele cara que ele geralmente conhece só de back-end ou só de front-end, e sim de ambas as partes. Então a gente gosta de brincar que ele surfa ali entre back e front-end, ele consegue fazer, construir uma página, por exemplo, e também consegue fazer ali a parte do back-end que vai servir as informações e fazer essas requisições, seja, por exemplo, o back-end enviando informação para o front-end, ou então o front-end buscando ali informações ou enviando informações também para o back-end. Ele consegue trabalhar nessas duas áreas, seja programando ali com frameworks de JavaScript ali para o front-end, ou então programando com algumas linguagens de programação
por exemplo, Java e .NET, né, C Sharp, que eu citei anteriormente, ali no back-end. Esse profissional ele é muito procurado, porém, com o avanço da tecnologia e cada vez mais um aumento no número de linguagens de programação e de frameworks, isso aí está cada vez mais difícil de conseguir um profissional que ele conheça bem de ambas as partes. É muito mais comum você ter um profissional que ele conhece um pouco ali ou de front, mas a especialidade dele é back, ou o inverso, ele conhece bastante de front, mas que é a especialidade dele, mas ele tem um pezinho ali que ele entende um pouco, sabe como é que funciona, até fazer algumas coisinhas simples no back-end. Esse aqui é um exemplo que cada vez mais está se tornando, vamos dizer assim, o mais próximo de um full stack que a gente encontra no mercado de trabalho. E além do full stack saber e conhecer ali, pisar um pouquinho no front-end, um pouquinho no back-end, é muito importante ele ter conhecimentos bem sólidos na linguagem de programação, que isso aí é um outro ponto também, né? Um profissional full stack, geralmente ele não conhece, por exemplo, todas as linguagens de programação de front-end, todas as de back-end. Geralmente ele pode até conhecer a maioria ali, né? Conhecer algumas particularidades, mas ele é geralmente especialista em uma linguagem específica. E além disso, é muito bacana, é muito importante ele ter conhecimentos sólidos em, por exemplo, design partner, arquitetura de aplicação, protocolos de comunicação e entre outras coisas. Bom, isso aqui foi um pouco da minha explicação de uma maneira bem simplista da diferença do que é um desenvolvedor front-end, back-end e full stack. Se você achou que faltou alguma coisa ou tem dicas de novos vídeos para o canal, deixa aqui nos comentários. Eu vejo até a próxima e tchau!